Olá, o meu nome é Ana e hoje venho-vos falar das minhas leituras do mês de Fevereiro. Fevereiro foi um mês em que eu, de certa forma, li um bocadinho menos do que nos outros meses anteriores e, ao mesmo tempo, foram livros que foram espetaculares. E, portanto, uma pessoa até nem nota que está a ler menos ou mais, ou não interessa, porque no fundo chego ao final do mês e tenho efetivamente uma pilha de livros que eu adorei ler e, portanto, o que é que interessa? A quantidade. A qualidade é muito melhor. Portanto, vou passar a mostrar-vos os livros que eu li durante o mês de Fevereiro. O primeiro livro foi aqui o Pumpkinhead, da Rainbow Rowell, com ilustrações da Faith Erin Hicks, e é uma graphic novel que eu gostei muito de ler. Este livro é muito fofinho, mas talvez não da forma como uma pessoa esteja à espera que este livro seja. Este livro é muito giro porque fala aqui da história de dois amigos que só se encontram e só têm interações durante o mês de outubro, portanto na preparação para o Halloween, têm as coisas todas de Halloween, trabalham num sítio que vende abóboras e que tem diversões e comida e tudo, e eles basicamente só se encontram nessa altura, mas são amigos. Não falam durante o resto do ano, mas são amigos. E esta história é então sobre eles, sobre o facto de aquele ser a última vez, a última feira que eles vão fazer, porque depois vão para a universidade e o mais provável é só voltarem lá mesmo de passagem, já não vão trabalhar lá, e então fala sobre tudo isso, sobre a forma como isso está a afetar psicologicamente, a forma como aquele sendo o último Halloween que eles vão trabalhar ali, o facto de eles não se voltarem a ver fora daquele âmbito. E portanto é muito giro ver o que acontece aqui. É uma história sobre amizade, é uma história sobre amor, é uma história sobre nós sermos obrigados às vezes a sair da nossa zona de conforto, é uma história sobre crescimento e é uma história sobre perda e ao mesmo tempo aquilo que nós podemos ganhar das nossas perdas. E eu gostei muito de ler este livro, é muito bonito e as ilustrações também são muito giras e portanto foi um livro que eu gostei mesmo muito de ler. Depois do Pumpkinhead eu li aqui A Menina que Roubava Morangos, da Joanne Harris. Este é o livro que vem fechar a saga do chocolate, que era um livro e depois passaram a 2 e depois subitamente era uma trilogia e agora passaram a ser 4. Não sei se a autora vai voltar à história destas personagens, da Vianne, da Anouk, e lá está, a Rosette é a personagem principal deste livro, no fundo, porque a filha mais nova da Vianne neste momento já tem 15, 16 anos e é uma história que vai voltar, voltamos a Laskne Sultan, meu Deus, está-me a sair muito mal. E voltamos então a Laskne e voltamos às dúvidas que a Vianne tem, porque a Vianne é uma nómada e sente o vento a chamar e está na altura talvez de partir, mas ela quer muito manter as raízes dela em Laskne, porque ela fez a vida dela ali, mas no fundo ela está a descobrir, como sempre soube, que os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos nós pomos-los no mundo para eles partirem e fazerem a própria viagem. E este livro fala muito sobre isso, vai explorar muito essa questão dos pais que querem tanto ficar com os filhos ao pé que depois acabam por criar problemas onde eles não existem, ou então acabam por tecer algumas mentiras para tentar prendê-los, ou então os pais que deixam efetivamente as crianças seguirem o seu rumo quando já não são crianças. E a Vianne acaba por ter essa situação tanto com a Anouk como com a Rosette, e é um livro de todos, até agora, dos 4 livros do chocolate, este é definitivamente o meu preferido. Eu adorei esta história, adorei a história dentro da história, porque depois temos aqui uma história dentro de uma história. Adorei a redenção dos personagens, adorei conhecer mais sobre eles, adorei a Rosette é simplesmente fantástica. Se eu já gostava da Anouk, a Rosette vai ter um lugar especial no meu coração, porque é mesmo uma menina muito especial e vale muito a pena ler a série Chocolate. Eu não sou particularmente fã da escrita da autora, mas eu adoro estes livros. É só fantástico. Portanto, muito bom. Depois disso, li aqui o Diário Oculto de Nora Ruth, Confissões Privadas de uma Jovem Rebelde, do Mário Zambojal. Ora bem,
Eu acabei por dar apenas 3 estrelas a este livro, porque apesar de eu ter gostado de ler, ele é muito rápido de ler e muito simples de ler, até porque as letras são grandes e também as entradas no diário não são assim tão grandes, e portanto foi muito interessante ler este livro. Acaba por ser um pouco uma fotografia desta década, que era a década de 68. E portanto este livro passa-se praticamente todo durante o ano de 69. E é muito giro ver este retrato da época. No entanto, eu fiquei um bocado desiludida com esta personagem. A questão é que a Nora Ruth tem aqui ideias de ser muito rebelde, mas na realidade não é. E acho que o meu problema com este livro foi basicamente esse. Confissões privadas de uma jovem rebelde. Ela é muito rebelde, mas é na cabeça dela, porque efetivamente quando ela está nas situações e efetivamente pode ter alguma coisa, pode fazer alguma coisa em relação a elas, acaba por não fazer. E temos aqui então um confronto entre uma menina privilegiada, porque é uma menina privilegiada, que se vê com o poder de alterar alguma coisa e no fundo reclama, mas não faz nada. E acho que foi isso que acabou por me aborrecer um bocadinho. Portanto, ok, é um livro giro, não me arrependo absolutamente nada de o ter lido. Mais uma vez, dei 3 estrelas, portanto para mim foi um livro divertido de ler. Mas ao mesmo tempo não foi um livro que me tenha... eu não me vou lembrar deste livro. Portanto, vai se desvanecer na minha memória, eu tenho certeza absoluta disso. Portanto, estou a começar a achar que Mário Zambojal não é para mim. Porque acho que ele fica muito por cima da rama nas histórias, podia aprofundar muito mais coisas, as personagens podiam ser muito mais interessantes, podiam-se mesclar muito mais nas coisas da época e ficam sempre muito por cima da rama e não me chega. Portanto, acho que este foi o único livro que está aqui que eu dei 3 estrelas. Depois disso eu li o E Se Formos Nós, do Adam Silveira e da Becky Albertalli. Eu adorei este livro, adorei. Eu não cheguei a dar 5 estrelas, mas por picuinhices minhas. Porque este livro é tão giro. Primeiro está cheio de referências, montes de referências a imensas coisas da cultura contemporânea. E estamos a falar de música, estamos a falar de musicais, estamos a falar de séries, estamos a falar de livros, estamos a falar de montes de coisas que para algumas pessoas talvez seja incomodativo ver tantas referências, mas eu pessoalmente são conversas que posso ter com amigos, com determinados amigos, e portanto eu acabei por me rever um bocadinho neste tipo de conversas e neste tipo de diálogos, porque de certa forma acaba por ser um bocadinho aquilo que eu tenho. E então temos aqui o Arthur e temos o Ben, que se encontram muito casualmente em Nova York e portanto não sabem absolutamente nada um do outro. Um deles sabe um nome, o outro tem um nome mas nem sequer sabe se é o dele ou não, e portanto temos aqui duas pessoas que estão desesperadamente, não é desesperadamente, mas é muito engraçado vê-los a tentarem encontrar-se, ver e correr redes sociais a tentar descobrir quem era a pessoa que tinha a gravata com cachorros quentes. É muito, muito giro. E gostei mesmo muito de ler este livro. Eu mais tarde vou falar mais sobre ele, mas é um young adult que eu adorei. É um young adult que acaba por abordar aqui temáticas que eu acho extremamente importantes e falo de forma muito natural. E isso é só fantástico. Lindo, adorei as famílias destes dois garotos e adorei os amigos deles, são fantásticos. Depois tenho aqui O Filho da Madrasta, da Jennifer Donnelly, que me foi cedido pela saída de emergência. Foi um livro que eu assim que comecei a ler pensei, meu Deus, a autora está a levar isto a um lado que eu pensava e que esperava. Yes! Respira de alívio, porque vai ser muito melhor do que estavas a pensar, e efetivamente foi muito melhor do que eu estava a pensar. A autora pega aqui na história da Cinderela, mas na versão dos irmãos Grimm, portanto a versão mais gore da história, em que uma das irmãs corta o calcanhar e a outra das irmãs corta os dedos para conseguirem enfiar o pé no sapato, e mesmo assim, óbvio que não foram elas que casaram com o príncipe, não é? E portanto ela pega aqui nas irmãs que ficaram para trás e fala aqui muito sobre o que é que faz com que as pessoas sejam de determinada maneira, e fala muito sobre o que era esperado de uma mulher no século XVII, e fala muito sobre, e então aquelas que não se deixavam ficar por aquilo que era esperado delas. E é muito, muito interessante ver aqui o confronto entre destino e livre-arbítrio, e portanto temos aqui algumas personagens como as Moiras
e é só muito, muito interessante e está muito bem escrito, é um livro muito inteligente na forma como está escrito e eu adorei ler este livro e houve várias alturas em que eu parei e pensei, oh meu Deus, esta frase, isto faz tanto sentido. É muito interessante ver que dá para abordar as coisas sem fazer delas uma coisa, um bicho de 7 cabeças e sem ser extremista, e é fantástico. Gostei muito deste livro. Depois vamos continuar com as personagens femininas. Tenho aqui o Snow, Glass and Apples, do Neil Gaiman, com ilustrações da Colleen Doran, e é um livro que é uma espécie de retelling da Branca de Neve, e é tão obscuro, mas tão obscuro. Podia muito bem também ter saído das páginas ou da pena dos irmãos Grimm, porque, meu Deus, eu ainda não me tinha lembrado de associar a Branca de Neve àquilo que o autor faz aqui. E as ilustrações são só magníficas, são muito bonitas, muito delicadas, mas esta história não é para todos os estômagos, porque estão aqui coisas muito complicadas de engolir. Portanto, temos aqui a história da Branca de Neve, mas da perspectiva da madrasta dela, e ela acha que a Branca de Neve, a história que é contada não é bem aquela que deveria ser, porque a Branca de Neve, no fundo, é o vilão. E que se a mãe dela morreu no parto é porque já foi provocado pela Branca de Neve. E portanto eu não vos vou contar mais esta história. Digo-vos só que está um retelling muito bom. É muito obscuro, muito negro. Neil Gaiman esmerou-se aqui porque está mesmo impecável e dá que pensar, porque realmente é muito interessante a forma como as coisas são exploradas aqui e o facto de nós acharmos que os vilões das histórias são os vilões porque nós só temos acesso àquela parte da história, mas se calhar se conhecêssemos outras coisas íamos pensar de outra forma. E portanto é isso que os retellings fazem, que eu acho excelente. Dão aqui alguma redenção às personagens e este livro está muito interessante e as ilustrações são magníficas, portanto adorei ler este livro. Depois, quase a terminar o mês, li aqui O Pistoleiro, que é o primeiro livro da Torre Negra do Stephen King, que é uma saga com 7 livros, depois tem um 8º volume, que é a Lenda do Vento, que se não me engano são várias histórias que estão associadas então aqui a esta história. E este livro eu estou a ler para o projeto da Mafalda para ler A Torre Negra nos próximos 7 meses. E portanto o primeiro seria então este em fevereiro, e eu esqueci-me de dizer que o Pumpkinheads eu li em conjunto com a Croma dos livros. E esta história é uma história que dá que pensar, porque se nós ficarmos só por aquilo que o livro nos mostra, é pouco, é muito pouco. E este livro é extremamente desconexo, não dá para compreender bem as motivações das personagens, pelo menos até chegarmos quase ao final do livro. As coisas vão acontecendo, mas nós não sabemos porquê. Compreendemos que aquilo ou é um mundo paralelo do nosso, ou é uma distopia, é futurista, e portanto não dá para compreender muito bem essa parte, mas penso que nos próximos ficará mais claro. E no entanto, eu adorei ler este livro, porque eu acho que ele faz aqui algumas análises a algumas situações e particularidades da nossa sociedade que está feito de forma muito inteligente, porque ele não diz aquilo claramente, não chega lá e diz, é sobre isto que eu estou a falar. Não, nós vamos vendo a forma como, por exemplo, a religião acaba por moldar o pensamento das pessoas e acaba por fazer o pensamento de massa e que acaba por levar a um extermínio subpreciso e nós nem sequer compreendemos como é que isso acontece. E no entanto a verdade é que acontece e portanto a forma como este livro vai abordando pequenas temáticas que têm um cariz muito maior do que aquilo que ele faz no livro está feito de forma muito subtil e isso é capaz de não agradar a maior parte das pessoas que leem esse livro. Eu compreendo o porquê de ser o livro que faz com que as pessoas comecem e desistam da coleção e ainda nem sequer passaram para o segundo livro. No entanto, eu não vou desistir, já tenho os outros livros todos, vocês sabem que eu os andei a comprar e portanto foi uma boa introdução. Não vou dizer que foi espetacular, mas eu gostei muito de ler porque efetivamente é um livro que está feito de forma bastante inteligente e aqui a deixar pequenos grãozinhos de areia que acabam por ser incomodativos e que a mim deixaram-me a pensar depois de eu fechar o livro, portanto vale a pena. E para terminar o mês então tenho aqui o volume 11 e 12 de Promised Neverland.
eu não sei mais o que é que posso dizer sem dizer nada sobre a história. Leiam. Mais uma vez leiam. Efetivamente, agora eu vou ficar a ressacar durante alguns tempos porque ainda só saiu o 13º que já está cá em casa, mas faz parte das compras de março. E portanto, agora vou ter de esperar, porque só em abril é que sai o 14º. Portanto, agora vai ser uma ressaca e a história está a ir por caminhos muito interessantes e eu quero muito explorar mais tudo o que se está a passar neste livro e a forma como as personagens reagem às coisas que vão descobrindo, a forma como nós próprios reagimos às coisas que eles vão descobrindo. Porque estes livros fazem-nos perspectivar muita coisa. E é por isso que eles são muito interessantes, pelo que nos fazem perspectivar. Não é só a história que está interessante e que é diferente de qualquer coisa que eu já tenha lido, é o facto de nos fazer pensar. Portanto, vale a pena, pelo menos o primeiro, verem se há alguma coisa que vos diga, porque se não me disser nada não vale a pena continuarem a história, mas pelo menos leiam o primeiro, vale a pena. E portanto estes são os livros que eu li durante o mês de Fevereiro, ainda foram alguns. Eu comecei a ler Outlander, eu ainda li até à página 300 e qualquer coisa, eu estou a ler Outlander em inglês e portanto como não terminei o livro, espero bem que o livro esteja no wrap-up de março. O livro tem só 1442 páginas, eu estou só a ler em inglês. Mas eu prefiro ler em inglês porque eu gosto de ouvir as personagens na minha cabeça e ela escreve como eles falam. E portanto, estes são os livros que eu li durante este mês, efetivamente tirando aqui o Zambojal que não me encheu as medidas porque ficou muito por cima da rama, todos os outros livros foram livros que eu gostei muito de ler e que me trouxeram alguma coisa e que me deixaram a pensar, ou então que são simplesmente lindíssimos. E portanto, digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se ficaram com interesse em algum deles. Eu vou fazer sugestão de leitura de alguns livros que estão aqui, portanto digam-me nos comentários se há algum que já leram que ficaram com interesse, se nem sequer conheciam algum dos livros que eu mostrei aqui. Deixem tudo nos comentários, por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!